Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis, eu trabalho na Quintal de Casa Ecoturismo, sou guia, trabalho também no suporte administrativo da Quintal e venho hoje falar para vocês dos nossos dois desafios, desafios gigantes do Paraná e desafios sobreviventes da Serra. Eu tenho 51 anos, nasci em 1973, comecei a praticar o montanhismo e a escalada em 1986, né? O ano que vem completo 40 anos nessa atividade que eu sou tão apaixonado. Eu leio muito sobre montanha, eu vivo, na verdade, na montanha, vivo de montanha, vivo de aventura, né? Então, para mim é um prazer gigante, assim, estar participando desse projeto junto com vocês, mesmo que aqui nessa parte de fora e quem sabe também nas trilhas, né? Mas é muito legal, estou muito empolgado e feliz de estar começando mais uma vez os Gigantes do Paraná e pela primeira vez um desafio sobreviventes da Serra. Vamos falar um pouquinho da Quintal de Casa para vocês. A Quintal de Casa é uma empresa curitibana, mas nasceu aqui em Quatro Barras, em Campina Grande do Sul, cidade onde estão localizadas montanhas tão emblemáticas, né, como o Pico Paraná, como a Anhangava, como o Morro do Sete, montanhas que por sinal estão aí dentro dos nossos desafios. Então, nasceu através da união minha, do Luiz e do Guilherme, nós três moradores dessa região aqui, e o nosso objetivo sempre foi explorar, viver, né, esse quintal de casa, que das nossas janelas a gente sempre teve esse visual da serra, das montanhas. Então, para nós é muito fascinante, desde de pequeno, né, a gente convivendo tão perto da serra e agora a gente pode trabalhar com isso, que é um sonho, né, realização de um sonho, graças a vocês que estão aí com a gente. Mas não é só nós três que fazemos a Quintal, a gente tem um corpo de guias muito legal, muito bem qualificado, são guias experientes, já com anos de atividade, né, com uma experiência já grande na serra, também são pessoas apaixonadas pela região e através deles a gente faz toda essa conexão com vocês, porque eles que vão estar, na maioria das vezes, indo com vocês para as montanhas, indo para a trilha, trabalhando toda essa parte que é uma parte filosófica nossa, que é a parte de trazer o conhecimento, que é a parte de trocar essas informações com vocês. Então a gente conta com um grupo de guias excelente, todos de muita confiança e que a gente tem um prazer de, além de sermos colaboradores mútuos, são pessoas que também são nossos amigos, né? Então é muito legal saber que todos eles aí também estão empolgados e prontos aí para começar mais dois desafios pela Quintal de Casa. Bom, como acontecem as atividades? A gente, quando tem atividade, na sexta-feira a gente cria um grupo, vocês recebem o convite para participar desse grupo. Nesse grupo está a informação de quem serão os guias que vão sair, o horário que a gente vai sair. A gente também vai mandar para vocês um mapinha, para vocês mais ou menos terem uma noção de como é que é a trilha, de como é que é a montanha. Vai mandar também aí um pouquinho da história que a gente tem de algumas montanhas, né? Tudo para isso enriquecendo a nossa atividade. Vocês saem todos assegurados, nós temos um parceiro que é a Sul América Seguros, vocês saem assegurados pela Sul América, todo mundo tem o transporte de ida e volta a partir do centro, e a nossa saída sempre acontece do lado da reitoria, na General Carneiro, vocês recebem a localização e tudo mais, temos um estacionamento próximo, que também é um parceiro nosso, que vocês podem deixar o carro de vocês lá, e dessa forma então a gente faz o deslocamento até a base da montanha, faz toda a atividade nas montanhas e retorna para o mesmo ponto. Então a gente tem basicamente essa estrutura ali para começar e finalizar a atividade. A gente conta nos desafios que vocês levem o lanche de vocês, que vocês levem também a hidratação para vocês, a água, o líquido que vocês forem utilizar. Então a gente já sabe que vocês têm mais ou menos um conhecimento para isso daí. Então é importante que vocês estejam hidratados naturalmente, muito bem hidratados e naturalmente alimentados. Bom, então vamos falar um pouquinho dos dois desafios que estão para começar. Os dois desafios nasceram com a ideia de dar continuidade ao projeto Pico Paraná em Marumbi. A gente acredita que vocês já tenham essa experiência, já tenham vivido, já tenham ido para essas montanhas que estão nesses projetos e até outras montanhas fora do Brasil, em outro estado, né? Vocês já carregam uma carga, uma experiência. Qual que é o trabalho da Quintal de Casa para vocês? Dar o suporte e também colaborar com a parte informativa, com a parte de conhecimento. Então a gente vai estar junto, mas acontece uma outra situação nisso que, digamos assim, que é natural, porque vocês estão saindo em grupo, né? Não estão indo sozinhos para essas montanhas, ou até mesmo assim indo sozinhos com um guia da Quintal de Casa. Vocês vão ter essa conexão aí entre pessoas, né? Uma conexão humana muito legal, que gera amizade, que gera também essa troca de conhecimento, essa troca de informação, o que é muito bacana. Lembrando que essas saídas, quando a gente faz em grupo, a gente precisa, de certa forma, nos portar como membros de um grupo e saber que a gente está num grupo. É aquela velha história, sabe? Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. A gente acredita muito nessa filosofia, então a gente também conta com vocês para que vocês tenham essa coisa
né, de não ser tão rápidos, de não ser tão lentos, de encontrar as suas velocidades. A gente sabe que vocês já têm um ritmo de vocês já se conhecem, então é muito importante a gente respeitar isso e cada um respeitar o tempo de cada um e ao mesmo tempo também tentar fazer com que o grupo esteja unido, esteja junto, uniforme, porque senão não precisaria a gente estar saindo em grupo. Então a gente acredita que essa questão de estar em grupo tem um potencial gigante. E a gente também conta com algumas informações, com alguns conhecimentos, né, que vocês já têm. Entre eles, por exemplo, assim, o que eu vou levar na minha mochila, né? Que bota que eu vou escolher hoje para essa caminhada, que roupa que eu vou usar hoje nessa caminhada. E lembrando vocês que alguns conhecimentos, como aquela de estar leve e ser rápido, né? Porque quando a gente está mais leve, a gente consegue ter mais dinâmica. Eu nem digo rápido como andar ligeiro. Eu digo rápido porque quando eu carrego menos coisas, eu tenho mais capacidade, eu tenho mais performance. Então a gente conta que vocês vão fazer as melhores escolhas do que levar, do que não levar, né? Porque é importante a gente não levar nada excessivo, nada que vá sobrar. Mas é claro que a gente sempre vai estar, tanto no WhatsApp da Quintal, tanto numa conversa que vocês podem ter comigo no pessoal, ou com qualquer outro guia, com qualquer outra pessoa da Quintal de Casa, a gente sempre vai estar abertos, né, para responder as dúvidas de vocês, para de repente trocar uma informação, fazer alguma escolha junto, porque isso é muito importante. Essas escolhas vão determinar bastante a performance de cada um de vocês. E o que a gente quer de vocês nesse projeto, que vocês curtam. E é claro que para a gente curtir, a gente tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem psicologicamente, né? Aquela velha frase, todo mundo chega, né? Mas cada um chega de uma maneira, e chegar bem é o que a gente mais quer para vocês. Então vamos agora falar especificamente de cada saída, de cada passeio que a gente vai fazer. Vou começar com o desafio Gigantes do Paraná e depois a gente vai para o Sobreviventes da Serra. Bom, como eu já comentei aqui, o Desafio Gigantes do Paraná ele é uma continuidade do projeto Pico Paraná em Marumbi. Foi o primeiro projeto que a gente fez, ele já está indo, se eu não me engano, para o 2º ano, mas já com várias edições. Já passaram de 5 ou 6 e contempla 4 saídas, 10 montanhas. Primeira saída que a gente faz é uma visita ao maciço Ibiteruçu. O maciço Ibiteruçu é onde está localizado o Pico Paraná. Quando a gente escala montanhas, por exemplo, como Caratuva, Taipabuçu, próprio Itapiroca ou mesmo Camapuã e Tucum, a gente vê aquela massa de granito, de pedra, né? Onde é que está colocado ali o Pico Paraná. E ao lado dele a gente tem, então, o União e o Ibitirati. Além dessas 3 que a gente visita, o maciço do Ibiteruçu ainda tem o Camelo e tem o Tupi-Piá. Mas nossa saída, o nosso ataque vai ser direto para o cume do Pico Paraná. Do cume do Pico Paraná a gente desce para o União, vai até no Ibitirati. É muito legal esse passeio, é muito legal o visual que se tem do Pico Paraná, lá do Ibitirati, e toda a perspectiva que você tem do vale, aquele vale formado ali embaixo, né, que é basicamente um anfiteatro muito bonito. Então a gente tem uma outra perspectiva quando a gente está lá no Ibitirati. Fazemos o retorno para o Pico Paraná, e então o nosso retorno até a base. Onde que eu vejo que está o crux? O crux a gente chama sempre a parte mais difícil, né? Na minha visão, o crux dessa atividade, ela está quase que num todo. Então a gente tem que chegar no Pico Paraná, no cume, quando a gente atinge o cume, com uma boa energia, porque queira ou não, essa descida até no Ibitirati e a volta já dá um desgaste, e naturalmente depois vem todo aquele retorno, né? Toda aquela subida que a gente faz depois da escadinha até encontrar no abrigo 1 novamente. Então eu acredito assim que essa atividade ela tem assim como um todo um desafio físico, psicológico naturalmente, e alguma parte assim técnica, que a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Até falaria para vocês assim, a graduação dessa saída ela tá quase que num geral, assim, sabe? Então um pouquinho físico, um pouquinho psicológico e um pouquinho técnico também. A hora que a gente retorna e chega ali no Morro do Getúlio, a gente pensa assim, né? Nossa, já estou em casa. Mas depois tem aquele caminho que é pouca coisa, eu acho que dá 2 quilômetros ali de descida do cume do Getúlio, ou como também se chama Piolho, né? Que o nome daquele cume mesmo especificamente é Piolho. Mas todo mundo dá o nome para ele de Getúlio. Do Getúlio até chegar lá na fazenda, lá embaixo, lá, parece que não acaba aquele finalzinho, né? Mas é basicamente isso daí. Segunda saída desse desafio é a travessia das fazendas. Bom, uma travessia linda e que, por sinal, a estrutura, né, que a gente tem da van deixar a gente lá na fazenda da Bolinha e depois da van buscar a gente, então, lá na saída do Pico Paraná, na fazenda Pico Paraná, na fazenda Rio das Pedras ali, nos ajuda muito. É complicado quando a gente vai fazer isso sozinho, a gente depende sempre de 2 carros e tudo mais. Então, com o Quintal, vocês vão ter essa facilidade de fazer essa travessia, que é clássica,
que é linda. A gente sobe então o Camapuã, depois a gente sobe o Tucum, vai para o Cerro Verde, e do Cerro Verde para o Itapiroca. Já são 4 montanhas aí, sem contar sempre com o Getúlio lá embaixo. Onde é que está o crux para mim dessa caminhada? Eu acredito que chegar no cume do Tucum é muito de boa. Da mesma forma, dou a dica, cheguem lá tranquilos, não façam tanto esforço durante a saída até lá no Tucum. Depois tem a travessia do Tucum para o Cerro Verde, que eu acho assim, de certa forma, tem já um bom desafio aí, né? É difícil a saída ali, já é bem íngreme. Aí depois você sobe para o Itapiroca, e também tem uma parte desafiadora, a trilha fechada, chegando ali no cume sempre tem umas arvorezinhas para dar uma enroscadinha na gente. E daí do cume do Itapiroca é voltar lá para a base. Da mesma forma, pega a mesma trilha, aquela descida lá interminável depois ali do Getúlio, né? Mas eu acredito também que é uma travessia bem de boa, que vocês estão preparados, mas que devem sim estar no seu estado pleno, psicológico, físico e técnico. Terceira saída, Pico Siririca. Mais uma vez, vamos lá para a Fazenda da Bolinha. A gente já, então, né, tá passando pela segunda vez ali naquela trilha que leva para o Camapuã, chega ali na pracinha, toca reto para o Siririca, uma longa caminhada de floresta. A distância total do Siririca é um pouquinho maior do que a gente percorre no Pico Paraná, porém aí tem uma parte que eu considero que dificulta, pelo menos para mim dificulta um pouco, que é um longo trecho de floresta. Parece que a floresta não acaba, né? Então a gente anda muito na floresta. Isso às vezes começa a minar um pouquinho, porque como o visual não muda, como não tem alteração no visual, né, ali naquela rotina, a gente começa a achar um pouco tudo entediante. E aí chegar no cume do Siririca, que é sensacional, aquelas antenas gigantes, né, tá chegando num lugar onde é que as pessoas hoje também almejam muito, até mesmo pela essa parte do desafio, né. Então acho que tem que aproveitar bastante o momento do cume, dar uma boa relaxada lá, uma boa curtida, para fazer o retorno, que é basicamente a mesma receita. Vamos para a última saída do Desafio Gigantes do Paraná, que é o Conjunto Marumbi. Para mim, talvez a melhor saída que possa existir, a melhor montanha que existe, é o Marumbi. Sou um fã do Marumbi. O Marumbi foi a primeira montanha que eu subi, por isso talvez essa paixão, né? Fui lá a primeira vez com 12 anos, meu pai me deu um apoio, falou, não, beleza, vai lá, mas não vá subir, hein? Porque a gente já andava bastante ali pela região, desde de menino ali, né? Mas no final das contas eu cheguei lá, eu subi o Rochedinho, olhei ali a montanha abrindo, era o Abrolhos, na verdade, surgindo no meio das nuvens. Na época tinha guarda florestal, ali eu perguntei pro guarda florestal e ele falou para mim assim, não, vamos lá, imagine 12 anos, né? 1986, essa foi a primeira montanha. E a gente acabou subindo o Olimpo, na época, trilha branca, até hoje continua sendo a branca. Subimos e descemos o Olimpo, pegamos o trem, fomos para Curitiba. A hora que eu cheguei em Curitiba, meu pai perguntou, e aí, subiu? Eu falei, subi. Ele falou, não, beleza, então tá bem. Só que o problema é que aí a paixão pegou e a gente nunca mais parou de subir montanha. Então eu tenho um apreço muito especial pelo Marumbi, pelo conjunto da obra, por tudo que cerca a parte cultural, histórica e também principalmente assim, pela forma que aquelas montanhas se colocam pra gente verticais, né? Uma natureza maravilhosa, bichos ali, são pássaros, é muito bacana. Vejo que até me estendi um pouquinho falando do Marumbi, mas ele é realmente muito especial. E lá no Marumbi, o nosso foco é fazer o conjunto, subindo pela Branca, fazendo toda a passagem noroeste lá em cima e depois descendo pela Vermelha, depois que a gente faz o cume ali da Ponta do Tigre. É sem dúvida alguma, uma experiência fascinante, né? A gente conhece ali o apartamento, descendo o Vale dos Perdidos, o Cu da Galinha, passa por tantos lugares tão legais, né? Tanto na própria subida do Olimpo, né? Super desafiador, a hora que a gente chega lá no Vale das Lágrimas, é muito bacana. Então é uma das melhores montanhas que a gente tem aqui, berço, né, do montanhismo, berço também dos escaladores profissionais aqui do Paraná, escaladores aí com nível internacional, tá todo mundo por ali escalando, por ali treinando, por ali. Então, sem dúvida alguma, a saída para o Marumbi é sensacional. E vocês até observem que nesse desafio, e não foi por uma questão de escolha, mas por uma questão de estratégia, a gente deixou o Marumbi para o final e colocou o Pico Paraná para começar. Sensacional, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o desafio Sobreviventes da Serra. Por que esse nome Sobreviventes da Serra? Quando a gente deu esse nome, não quis dizer assim que uma pessoa sobreviveu, quase morreu. Não, mas é sobreviver, sabe? Sobreviver da serra. Então tem um pouquinho dessa brincadeira, vocês podem ver que também nossos nomes aí, que a gente dá para os projetos, para os desafios, né? Os gigantes do Paraná, né? Será que a gente está falando das pessoas? Será que a gente está falando das montanhas? Ou está falando dos dois? Que é isso daí mesmo, né? Então os sobreviventes fala sobre pessoas que vivem de verdade, né?
a paixão pelas montanhas, pela Serra do Mar. Bom, o Sobreviventes da Serra ele começa com uma montanha muito legal, que é o Morro do Sete. Na verdade, são duas, porque a gente sobe o Mãe Catira e depois o Morro do Sete. Também uma caminhada que vai ser basicamente o começo todo em floresta, mas ela é dinâmica, sabe? É uma subida, de certa forma, contínua, que faz com que a gente ganhe altura rapidamente. Até que chegam as primeiras janelas, que são os mirantes, né? Chega a primeira janela que é bonita, então você já vê que está alto. Vai subir mais um pouco ali a encosta do Mãe Catira. Chega uma segunda, tem mais duas janelas. Algumas delas vocês têm que pegar uma trilhazinha para chegar nessas pedras, mas é bem legal, até inclusive para dar aquela respirada, de ver o horizonte e tudo mais, né? Isso ajuda no psicológico. Então a gente galga, olha a palavra, galga para o cume do Mãe Catira. O cume do Mãe Catira não tem visual, na verdade é uma parada rápida ali para comer alguma coisa, para tomar alguma coisa, para então vir para o Crux, tá? Para a parte que eu acredito que é uma das partes mais interessantes dessa saída, desse ataque em montanha, que é a descida do Mãe Catira, um vale bem abrupto, técnico, no meio de umas raízes e tudo mais, assim, com alguns lances de rocha, mas também tranquilo. Então você desce abruptamente ele, chega lá embaixo e vai devagarzinho até o cume do Morro do Sete. O Morro do Sete, o cume é sensacional, umas pedras espalhadas, tem lugar para todo mundo lá, um visual sensacional da região ali de Morretes, São João da Graciosa, a parte também da Serra da Farinha Seca, e também uma outra parte, um visual assim muito impressionante que tem ali é a divisória que tem, porque o Morro do Sete e o Mãe Catira estão na Serra da Graciosa, só que ao lado começa a Serra da Farinha Seca, e a divisão dessas duas serras forma um vale sensacional, que a gente chama de grota, uma grota gigante, que é assim fotogênica, né? Todo mundo vai querer tirar uma foto ali, que é sensacional. Segunda montanha do desafio Sobreviventes da Serra é a travessia dos Capivaris. Muito legal, tá lá na Serra do Capivari. Também é outra situação que a gente conta muito com essa parte da estratégia de transporte, porque a van vai deixar a gente num ponto e vai buscar a gente em outro. Isso ajuda muito, né, para quem tá nas montanhas, a questão de não precisar deixar um carro aqui, deixar um carro lá, já vai estar pronto, né, para vocês. Realmente só precisa chegar lá e caminhar e fazer a travessia. Quando eu falar para vocês que ela vai começar em um lugar e vai terminar em outro, quando é a travessia assim, os guias na hora podem mudar isso daí. Na minha, tá? Se fosse escolher hoje, eu olharia, claro, por tempo, olharia a previsão. Na minha visão, a melhor forma de fazer essa travessia é subindo primeiramente o Capivari Grande, cume, visual, descanso. Eu acredito que a maioria de vocês já subiu o Capivari Grande. Faz ali aquela descida de vale, né, que a gente apelida como Inferno Verde. Logo que a gente sai do Capivari Grande e vai para o Capivari Médio, a gente encontra um Inferno Verde lá da Serra do Capivari. É uma travessia, digamos assim, que eu digo para vocês, exigente, chatinha. Ali também tem alguns perdidos, é um lugar que principalmente os guias têm que passar muito atentos, a achar pela primeira vez ali de primeira a trilha que sobe então para o Capivari Médio. E chegando no Capivari Médio, a gente tem uma surpresa para quem ainda não foi ao Capivari Médio, que é uma das montanhas mais bonitas ali, sem dúvida alguma. O Capivari Médio é um super cume, assim, porque ele tem um visual bonito do litoral, né? E dali é legal você olhar tanto para o Capivari Grande e para o Capivari Mirim. A gente não está no meio, eu acredito que aí a gente até já passou um pouco da metade, até mesmo questão de distância e nível de desafio, mas é muito legal. Do Capivari Médio a gente vai para o Capivari Mirim, que é mais tranquila, essa travessia, esse vale de uma montanha para outra, e do Capivari Mirim até chegar lá na Sâmela, que é o lugar onde é que vende aquele pastel, o estacionamento onde a van vai estar esperando pra gente. Aí é só um passeio, né? A descida do Mirim sempre bonita, linda, aquele campo, né? Uma parte de campo de altitude, depois também uma parte de campo ali que antigamente era uma floresta e com o tempo pegou fogo, né? Tinha criação de gado ali e tudo mais, né? Faz parte da história da montanha, mas é muito legal, todo esse lugar é muito bonito, fascinante, né? A gente torce para que esteja um dia bonito, porque, inclusive, já é um pouquinho perto da hora do pôr do sol, do final do dia, então vai ser bem legal esse finalzinho aí. Vamos para a nossa terceira saída do desafio Sobreviventes da Serra, Pico X, 1º de maio, e Caiamborá. A gente colocou só o Pico X e o 1º de maio porque o Caiamborá é um plus, tá? É um bônus. O Caiamborá é uma pequena agulha que está ao lado do Pico X. Quando vocês estiverem aqui no Pico X, que não é tão abrupto assim, mas tem o cume, tem aquela plaquinha lá feita, né, soldada, escrito Pico X e tudo mais, tem a caixinha lá em cima. Quando vocês estiverem aqui, vocês vão ver uma agulha. Ela é bonita, vai dar vontade de vocês subirem nesse cume. Esse cume se chama Caiamborá. Essa trilha está localizada ali na BR-277, bem ali perto do viaduto dos Padres. É muito legal, a subida é linda,
ela vai contemplar uma floresta riquíssima e grande de árvores frondosas, grossas, muito bacana o começo da caminhada. A gente então se direciona para um vale, um riachinho, toca por esse riachinho, lá em cima pega para a esquerda e vai em direção primeiramente ao 1º de maio, que também é um cume pequeno, cume de campo de altitude assim, para já dar uma descansada e então começar uma travessia com não muito sobe e desce, né? Um sobe e desce suave, até a gente atingir o Pico X. Do Pico X a gente pode fazer a visita do Canhamborá, caso vocês queiram, vale a pena. E do Canhamborá a gente já vem tocando de novo pelo campo para a trilha, encontra a trilha ali e faz a descida. Então vamos para a última atividade aí do Desafio Sobreviventes da Serra, que é a travessia do Ferraria. Também uma outra travessia linda, essa começa num lugar e termina no mesmo lugar, mas dá uma super volta ali nas montanhas de Bitiraquiri, né? Eu gosto de fazer essa travessia começando pelo Ferreiro, Ferraria e depois Taipabuçu, mas eu sei que também alguns guias da Quintal gostam de fazer ao contrário, né? Sobem primeiro ali o Taipabuçu e depois toca Ferraria e Ferreiro, mas eu gosto de começar ali por baixo, pelo Ferreiro. O Ferreiro é uma montanha bem legal, vocês vão gostar dela, vão adorar ela, tanto se ela ficar no começo ou ficar no final da travessia. É um cume bem interessante, ao redor tem alguns lugares ali pra gente sentar e tudo mais, uma montanha bonita, muito especial. Sempre foi uma montanha muito pouco visitada, mas a trilha ali tá melhorando o acesso, né? E eu acredito que ela vai ganhar a sua popularidade com o tempo aí, sem dúvida alguma. Depois do Ferreiro, temos uma travessia de respeito, assim, até a gente chegar ali no cume do Ferraria, que é uma grande montanha, uma montanha histórica, né, da sua conquista e tudo mais, uma das últimas montanhas a ser conquistadas ali na Serra do Bitiraquiri, a conquista do Gavião, do Valdemar Bicken, se eu não me engano, eu acho lá por 48, por aí, eu não tenho bem certeza do ano dessa conquista, mas foi uma dos últimos grandes desafios, né, para eles chegarem ao cume, e continua sendo. Ferraria tem uma face que é de paredes, de escalada, então o pessoal da escalada gosta muito do Ferraria, e também tem a famosa ali crista, né, que vem lá do Descoporto, ali de baixo, que também é outro grande desafio. A gente vai pelo caminho, não digo para vocês mais fácil, mas vai pelo caminho tradicional, como a gente chama pela via normal. Chegamos no cume do Ferraria, um bom descanso, porque a gente tem mais um inferno verde ali do Bitiraquiri, que é a travessia do Ferraria para o Taipabuçu. Uma travessia longa, uma boa descida de encosta, chega lá embaixo no vale e sobe o Taipabuçu, um pouquinho mais inclinado assim, até chegar no cume do Taipabuçu. Basicamente estamos chegando na nossa última montanha do projeto, né? Então vale a pena ali um bom descanso, uma boa contemplada naquele visual magnífico que tem o Ibiteruçu, né? As paredes ali do Ibitirati, do União, do Pico Paraná. E logo depois disso, então, a gente faz o nosso retorno. Bom, e eu aqui acabo a descrição dos desafios, mas a gente sabe que os desafios não acabam por aqui. A gente vai ter mais montanha para fazer, mais saídas, mais viagens, mais aventuras, e desde já a gente agradece vocês por estarem vindo com a gente para esses desafios e nos colocamos 100% à disposição para dar todo o suporte, para confraternizar com vocês também. Cada montanha dessas que vocês subam, voltem, tragam fotos para nós, conversem com a gente vai se encontrar em outras atividades. Eu estou sempre pelos caiaques da Quintal de Casa, então a gente vai se encontrando, vocês vão contando para nós, vocês vão dando os feedbacks para a gente, que é muito importante, né, a cada montanha que vocês subam. E também lembrar que quando a gente faz uma saída como essa, os nossos grupos estão bacanas, assim, de pessoas, mas às vezes a gente abre alguma vaga extra, o que também a gente acha muito legal, porque a gente possibilita que vocês possam chamar algum amigo, vocês possam trazer algum convidado, e dessa forma também a gente vai enriquecendo essa parte humana, essa parte pessoal, que tem uma saída de grupo, assim. E dessa forma a gente vai juntos, subir essas montanhas, curtir esse Paraná, essa Serra do Mar maravilhosa, com a Quintal de Casa e com vocês. Beleza, gente? Seguimos à disposição de todos para qualquer dúvida e fica aqui um grande desejo de excelentes momentos nas montanhas para todos nós. Valeu, turma!